irmãos, nós estamos aqui. Motivo muito grande de nós estamos aqui reunidos adorando o nosso Deus. Quero dizer para os irmãos que quando a irmã me chamou, irmão, acho que eu perdi uns quilos. Me deu dor de cabeça. Passei, irmão, Jesus, o que é isso? Porque faz muito tempo, né, irmãos, que eu preguei a palavra do Senhor. Mas eu quero dizer que quando convida a gente tem que sim aceitar. Porque quem usa é o Espírito Santo, quem usa é Deus. E eu quero dizer que é uma honra muito grande, meus irmãos, Deus estar aqui, juntamente com os irmãos. Eu vou aqui ler aqui. Em Samuel, 1, verso 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam, em Silo. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentarei para a aflição da tua serva, e de mim te lembrarem, e da tua serva te não esquecerem, mas a tua serva derem um filho varão ao Senhor. O darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli e teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estará tu embriagada? Aparta-te do teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filho de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e dos meus desgostos tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te concederá a tua petição que te pediste. Disse ela: achei a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi, seu caminho comeu, e o seu semblante já não era triste. Então, irmãos, aqui a palavra do Senhor está dizendo, né, sobre Ana. Ana era uma mulher muito amargurada, muito triste. Por quê? Porque Penina era o tempo todo humilhando ela, acabando com ela, né? E ela, tão triste, amargurada, ela começou a orar, a buscar Deus. E eu quero dizer para os irmãos que ela começou a buscar Deus e o Senhor trabalhou na vida de Ana, né? E o Senhor deu a benção dela, deu o filho. Por quê? Porque quer dizer assim, que Eli achava que ela estava embriagada. Porque todos os dias eu creio que ela estava ali naquele templo, ela ia orar, buscar Deus, pedir ao Senhor misericórdia, porque ela queria ter um filho, né, irmãos? E eu quero dizer que quantas pessoas estão em tempo de buscar Deus, em oração, né? E ninguém não está nem aí, se preocupado, orar. As pessoas estão correndo atrás de outras coisas que não convêm a Deus. Enquanto isso, esta mulher estava pedindo ao Senhor um filho, né, irmãos? E eu quero dizer, irmãos, que a coisa melhor que tem é nós buscar Deus, é viver em constante oração. Olha,
eu quero dizer que nós tem que ter raiz. O que é o significado de raiz? É oração. É viver em constante oração. Muitas vezes as pessoas acham que oração é só dobrar o joelho no chão em 5 minutos e amém. Não é. Irmãos, nós temos que viver orando. Muitas vezes nós estamos lavando as nossas vasilhas e orando. Porque a Bíblia diz: orai sem cessar. E eu quero dizer que nós estamos limpando uma casa e orando também, para nós ter alicerce. Porque, irmãos, muitas vezes, quando vem as tribulações, bate na nossa porta. E eu quero dizer que se nós estiver alicerçada, né? E eu quero dizer que Deus dá força, dá graça e nós vence, porque nós somos mais de que vencedora. E eu quero dizer, irmãos, que não tem coisa melhor de nós viver em oração. Viver na presença do Senhor Jesus. Porque é só Ele que pode fazer coisas tremendas na nossa vida. Eu estava olhando ali um dia desse, um testemunho de uma irmã. Eu fiquei assim regozijada, alegre. Aquela irmã contando, ela é bem madura. Ela dizendo assim, irmãos, contando para um homem, dizendo que ela ia para a igreja e ela estava sem roupa. E muitas vezes ela ia com o vestidinho até rasgado e ela ficava se escondendo aqui. E aí ela ia para a igreja assim mesmo. Eu achei lindo aquele testemunho. E o marido dela calçava o sapato sem a sola, o sapato. E eu quero dizer, irmãos, que ela disse que ia assim mesmo e o esposo dela ia assim mesmo para a igreja. E quando ela disse que não parou de orar. Ela orava: Senhor, e aí? Eu vou para a igreja, mas eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida. Eu quero, Senhor, tu sabe a minha situação. E eu quero dizer, irmãos, que naquela hora, dizendo ela que passou muitos dias orando e pedindo ao Senhor, porque nós temos, irmãos, que buscar e pedir e bater e lutar para poder o Senhor abrir. Porque muitas vezes ninguém quer orar mais. Quem falou que quer orar? As madrugadas também ninguém quer orar, né, irmãos? E nós temos que orar para poder nós ter alicerçada na graça, na rocha. Nós temos que viver em oração, em santidade com o nosso Deus. E eu quero dizer, irmãos, que ela olhou e disse que vinha assim um vento, um redemoinho muito grande. Aí a vizinha gritou de lá, dizendo: irmã, fecha a sua porta, irmão, porque vem vindo ali um redemoinho. E ela disse para o filho dela: vai lá, menino, fechar a porta. E ela disse que quando o menino chegou lá, que viu, disse: mãe, se a senhora souber o tanto de dinheiro que tem ali, falando, que tanto dinheiro, mãe, que tem. A mãe dele correu. Não achava que era brincadeira. E ela correu. Quando ela chegou lá, ela dizendo: irmãos, mas tinha tanto dinheiro. Mas tanto dinheiro. E Jesus faz assim com nós, sabia, irmãos? Agora depende de nós. Depende de nós descer, buscar em santidade com o nosso Deus. E eu quero dizer, irmãos, que ela disse que ficou tão satisfeita. Ela disse que pegou aquele dinheiro, foi lá e comprou não sei quantos. Ela até falou o tanto de sapato que comprou para o marido dela, comprou roupa, comprou coisa para dentro de casa, móvel. Ela dizendo: é assim que Deus faz, mas é através da oração. Se nós estivermos vivendo em oração, eu olhando aqui, meditando, sentada ali na cadeira, e olhando a Genoima cantando, e eu lembrando de um dia que o Senhor, eu creio que foi o Espírito Santo que me lembrou para mim contar aqui. Porque, né, irmãos, ela canta direto e a gente, né? E eu olhando aqui dali, eu vendo ela cantando e eu me lembrando, quando ela tinha 8 meses. Ó, para vocês verem que quando a gente está aflita, ó o que é que a gente faz. E ela pegou uma pneumonia muito grande. E aí eu fui levar ela para o hospital, ela estava com 1 semana no hospital. Eu vivia com ela dia e noite no hospital. E aí, irmãos, eu quero dizer que quando ele estava ali, aí um dia ela chegou e ela ficou tão ruim que ela se esticou todinha. E eu pensei assim: ela vai morrer. Ela vai morrer. Eu corri, irmãos, e chamei a enfermeira. E aí, quando cheguei lá, ela estava se esticando todinha. E a enfermeira olhou assim e disse assim, ela tomou um susto, só que ela não quis, entendeu? Ela disse: não, mãe, ela está boa. Só que eu falei: não, ela não está boa. Enquanto isso, irmãos, era a hora da visita. E eu olhei assim para aquilo e vi aqui dali, e ela dizendo que ela está boa. E eu disse: não, não está. E, irmãs, e naquela hora daquela angústia, tribulação tão grande e desespero, eu entrei dentro do banheiro. E o banheiro, irmão, não estava legal. E eu dobrei meu joelho no chão e comecei a orar, e o rosto num pó. Ali dentro daquele banheiro, eu não tenho vergonha de falar.
Entendeu, irmãos? E eu dobrei meu joelho no chão e coloquei meu rosto no pó e gritava: Deus tem de misericórdia, Senhor. Eu não deixo a minha filha morrer. E eu pedindo ao Senhor, e tinha gente, o pessoal, irmãos, ficava calado, olhando. E depois eu saí de dentro daquele banheiro, as pessoas ficaram tudo me olhando. Eu pensei, não estou nem aí. Eu quero que o Senhor faça um milagre na vida da minha filha. E, irmãos, eu quero dizer que meu pai chegou, aí foi, ela não chorava mais, ela não mamava, ela não fazia mais nada, ela só, quando eu vinha a dor da pneumonia, ela gritava e arribava esse braço, e se estirava, e não chorava não, só ficava só gemendo. E aí meu pai chegou, e eu falei: pai, eu não posso, eu não sei mais o que eu faço. Aí o pai pegou e colocou as mãos, e começou a orar. Irmãos, eu quero dizer para as irmãs que ela não dormia também, nem comia. E ela, meus irmãos, daquela hora Jesus curou ela. E eu quero dizer que daquela hora, irmã, essa menina dormiu a noite inteira. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, eu fiquei tão regozijada. Eu falei: Jesus, é só tu pode fazer um grande milagre. Como a Joelma já contou também um testemunho dela aqui que ela falou. Irmãs, Deus tem feito coisas tremendas na minha vida, mas é através da oração. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus permite para nós ser uma pessoa mudada, transformada, se nós quer o céu. Então, irmãos, nós temos que ser crente de verdade. Nós temos que ter santidade com Deus, né, irmãos? Se nós queremos herdar o céu. Eu quero dizer que nós temos que ter o brilho do Espírito Santo em nossa vida. É isso, e ser crente mesmo de verdade, orar. Né, irmãos? Igual a Joelma estava contando, né, o testemunho dela, eu achei lindo ela contando. Eu falei: minha filha, porque um dia eu falei para ela: você que tem que contar, não é eu. E esse testemunho da Joelma e da Genoima, eu falei: Senhor, aonde que as pessoas, e faz muitos anos isso, aonde que as pessoas me chamar, eu tenho que contar esse testemunho, porque Deus tem feito grandes coisas dentro da minha casa. É por isso que eu sinto um prazer, uma honra. Deus sabe o quanto que eu me sinto a alegria de servir a Ele. Eu não me importo com nada deste mundo. O importante é servir a Deus. Mas nós temos que ter santidade com Ele e buscar Ele em constante, irmãos. Eu já passei por muitas tribulações, angústia, muito mesmo. Eu já peguei, irmãos, eu também não tenho vergonha de dizer isso. Eu já peguei lençol assim grosso e já orei assim gritando. Você está entendendo, irmãos? Mas também Deus já me deu vitória. É por isso que é bom servir a Deus. É por isso que é bom a gente ser feliz com o nosso Deus, porque só Ele merece honra e glória, né, irmãos? Igual a Joelma disse, né, o testemunho dela. E eu quero dizer mais uma vez que o médico ainda disse assim que não tinha jeito da Joelma. Né, irmãos? Porque eu passei noites e noites. Porque um dia eu fui visitar uma pessoa lá no hospital, sempre nós visitava. Aí eu cheguei lá, tinha aquela menina com epilepsia. E eu quero dizer para as irmãs que o Senhor disse para mim, eu estava mais outra irmã, ora por essa criança. Irmãs, eu senti um peso, eu estava assim, eu senti um peso tão grande assim para mim colocar minhas mãos. E tinha muita gente, eu falei: eu não vou orar não. Irmãos, eu não orei pelaquela criança, eu saí. Quando eu desci no hospital, a irmã conversando comigo e eu calada. E o Espírito Santo disse para mim assim: por que tu não orou? Por quê? E aí eu calada, eu preocupada. Aí eu falei, a irmã conversando, eu falei: irmã, quero dizer que o Senhor mandou eu orar pela irmã, pelaquela criança. E eu não orei. Irmãs, e eu fiquei tão preocupada. Irmã, não madurou muito. A Joelma tinha 4 anos. E aí, irmã, não passou uma semana, a Joelma atacou a epilepsia. Irmãs, eu passei 7 anos, irmã, lutando com ela. Muitas vezes o pai dela, ela atacava tanto, irmã, assim, que eu dava aquele comprimido, 2 comprimidos de Adultimei, mas ela atacava assim mesmo. Muitas vezes eu olhava e dava aquele Gardenal. Eu dava 50 gotas de Gardenal, 60, mas ela tacava assim mesmo. E eu levei ela para fora, meu esposo levou, chegou lá, bateu o elétrico da cabeça dela. E o médico disse: olha, tem 2 fios afastados da cabeça. Irmãs, e ela vivia desse jeito, era o tempo todo, com epilepsia. Um dia eu levei ela no médico, a doutora disse assim: olha, se ela ficar atacando direto assim, o coração não vai aguentar, os fios do coração vai quebrar, vai arrancar as veias do fio do coração dela. E eu olhei para ela e disse: vai nada, Jesus não vai deixar. Eu falei desse jeito para ela, ela disse:
Eu creio, entendeu? E eu vim para casa, e eu orava e pedia ao Senhor. Muitas vezes eu andava na rua e via as crianças brincando, eu chorava, eu dizia: Senhor, mas minha filha, eu te sirvo de espírito e verdade, Jesus, e minha filha desta maneira. E eu chorava, irmãs, e eu orava e pedia ao Senhor. Um dia eu estava andando mais uma irmã, e a irmã olhou assim para mim. Eu estava até contando um sonho que eu tinha sonhado com ela. E aí, eu contando assim, né, que eu vi ela assim na porta, sentada. E quando ela estava sentada, irmã, e vinha da rua, uma sombrona preta por dentro do chão. Aí quando estava assim, ela baixada, ela tinha um cabelão. E aí ela baixou assim, e eu falei, na hora que eu falei: Joel, entra para dentro. Aquele trem virou um cachorrão preto. E a irmã ia pulando em cima dela e ela entrou. Aí eu contando, irmãos, para ela esse sonho que eu tinha sonhado, ela disse assim: por que tu não faz uma campanha? Eu falei: é mesmo. E comecei a fazer esta campanha por ela. Eu passei uma semana fazendo uma campanha por ela. Eu passei, irmão, assim, a noite todinha, o tempo todo, orando à noite. E aí, quando foi de madrugada, um dia, eu estava dormindo. E aí eu vi no sonho, ela atacando pela piscina. E aí aquela escuma, aquela coisa esquisita. E aí eu olhei, irmão, na hora que, no sonho, eu fui lá e coloquei. Ah, não, peraí, irmãs, foi não. Ela estava para o colégio e a irmã disse assim para mim: irmã, por que você não faz uma campanha? Aí eu falei assim: é mesmo, né? Eu vou fazer uma campanha. E ela estava tudo para o colégio, agora que eu estou me lembrando. E ela estava para o colégio, e eu entrei na área lá em casa, eu peguei aquele remédio que ela tomava, eu falei: Senhor, tu está vendo esse remédio? Eu falei assim: eu não vou dar mais para ela. Se o Senhor quiser preparar ela, levar, pode levar ela. Eu amo ela e tu também ama, e ela é tua. Então leva. Eu estava cansada, irmã, porque com 7 anos, não é brincadeira. E eu, fora de sério, eu não nego para ninguém, eu estava mesmo cansada. Eu disse: pode levar, leva ela. Eu não quero mais não, pode levar. Eu falei, foi assim para o Senhor. Irmãos, e aí eu fiz a campanha. Mas eu falei, eu vou fazer a campanha. Parecendo gente louco, né? Porque nós crentes estamos meio, né? E aí as pessoas dizem que a gente é maluco. E eu fiz a campanha, irmãos. E eu quero dizer que na campanha, eu tive assim aquela visão assim, que ela estava atacando a epilepsia. E eu acordei à madrugada. E eu fui lá, irmã, e coloquei minhas mãos. E eu estendi minhas mãos com aquela autoridade tão grande, que só Deus para me dar mesmo, para me buscar muito, né? Aquela autoridade tão grande, irmã, e eu repreendi aquela autoridade. E aí o Senhor, irmã, eu quero dizer que até hoje, nesta visão, nesse sonho, que eu coloquei a mão, Jesus curou ela. Hoje ela está com 28 anos, é 29. E Jesus curou ela, ela tinha 12 anos de idade. Então, irmãos, isso eu gosto de contar, é para aumentar a fé cada dia. Porque Deus, Ele faz isso na nossa vida, é para poder nós buscar mais. Porque Deus conhece a minha vida, Ele conhece o meu deitar, o meu levantar. Quem era eu e quem sou eu hoje? É por isso que eu digo isso, porque o Senhor permitiu isso aí tudo para mim, para transformar a minha vida. Entendeu, irmãos? E eu quero dizer, irmãos, que a coisa melhor que tem é nós buscar Deus, é nós servir a Deus, é viver em oração constante. Igualmente, essa mulher, ela era tão triste, né, irmãs? A Ana. E o Senhor pegou e deu aquela criança para ela. Isso para ela foi uma honra, né, irmãos? É alegria para ela. E eu quero dizer que ela viveu em oração o tempo todo para o Senhor pegar e dar esta criança. E eu quero dizer, irmãos, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor de nós estar com santidade com Deus. É oração, é vigilância, é consagração e comer a palavra. Porque é isso aqui que conserta a nossa vida. Se nós orar, é bom. Se nós buscar, é bom. Vigiar também. Mas não tem coisa melhor do que a palavra do Senhor. Você pegar e ler todos os dias. E ensina nós ser crente de espírito e verdade, é a palavra. Porque a coisa que eu tinha mais preguiça era de ler a Bíblia. Eu não gostava de ler Bíblia, de jeito nenhum. Mas, irmãos, eu quero dizer que quando você começa a ler a Bíblia, você gosta tanto que você não para mais. Entendeu, irmãos? Então não tem coisa melhor de nós estar na presença do Senhor, buscando, adorando a nosso Deus, porque só Ele pode fazer grandes coisas na nossa vida, né, irmãos?
E eu quero dizer que são essas minhas palavras, viu, irmãos? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, que boa palavra, bom testemunho, que fortalece, né, amadas, nossa fé, nossa comunhão com Deus. Vamos sair daqui edificadas. Os irmãos estão felizes pela boa palavra. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus continue abençoando esta família. Vamos ouvir a irmã Januílma, mas Jaqueline estava aumentando, né? Então canta aqui, Januílma, mais um hino. Logo após nós estaremos encerrando. Quando você perceber que o sorriso se foi, quando de tanta tristeza a voz não saiu, quando os amigos deixarem você pra depois, apenas ore, apenas ore. Você vai ver que esse alguém vai chorar com você. Com gemidos inexprimíveis vai interceder. Até o trono da graça você vai chegar. Com as suas lágrimas, com suas lágrimas. Hoje esse alguém que ao teu lado está, guardando e ajudando você a caminhar, é o amigo e consolador, e é o companheiro que Deus enviou. Órfão no mundo você não está, o Espírito Santo não vai te deixar. Deus te ama e como você vai trabalhar, é o Espírito Santo que enxuga seu pranto e oferece seu manto pra te aquecer. É quem te dá valor, forças pra sobreviver. É aquele que entende o seu pranto e atende, sua causa defende com muito poder. Por 24 horas não se esquece de você, amigo mais preciso, que traz o teu sorriso, quem te conduz aqui até o paraíso. É quem te dá valor, quem tem maior amor, deseja sempre te ver como vencedor. É o Espírito Santo que enxuga seu pranto e oferece seu manto pra te aquecer. É quem te dá valor, força pra sobreviver. É aquele que entende o seu pranto e atende, sua causa defende com muito poder. Por 24 horas não se esquece de você,